Elivaldo Barbosa, mais uma vez bem-vindo, né? Depois dessa rodada de entrevistas. Aí, né? Segue o jornal. Segue o Jornal do Piauí. A Lídia Brito tá ok? Lídia Brito, tá conosco? Aí está ela. Lídia Brito, boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo. Uma boa tarde a todos. Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Hoje nós vamos falar a respeito de corrida eleitoral, vamos falar a respeito de campanha política, vamos falar a respeito de pesquisa de intenção de voto lá na cidade de Picos e na cidade de Piripiri. Mas antes eu quero convidar Lídia Brito e Elivaldo Barbosa a trazer ao nosso telespectador um ato político importante, que não tem a ver com eleições 2020, mas tem a ver com projetos de eleições e projetos políticos, Elivaldo. A filiação de Eumano Ferrer ao Progressista. Exatamente, Joelson. Até porque na avaliação do que representa politicamente a filiação de Eumano Ferrer ao Progressistas, o presidente nacional da sigla, senador piauiense Ciro Nogueira, admitiu que tem mesmo a ver com a formação de um bloco político de oposição no Estado, com vistas também à sucessão estadual em 2022. A filiação aconteceu hoje pela manhã, no movimentado ato político na sede do Progressistas aqui em Teresina. E, claro, o senador Eumano Ferrer participando por videoconferência. Vamos então acompanhar com Elivaldo Barbosa. A sede do Progressistas atraiu lideranças do partido e de siglas aliadas. O prefeito de Teresina, Firmino Filho, participou do evento. A filiação do senador Eumano Ferrer, que participou do ato solene através de videoconferência, reforça o Progressistas na política e na influência do Estado no governo federal. Acabei de assinar a ficha de filiação ao Progressistas. Fiz por convicção, da certeza de que nos somando, os dois senadores, Ciro Nogueira e Eumano Ferrer, em um mesmo partido, vamos ter todas as condições de trazer mais recursos, como estamos fazendo agora. Eu acho que o Eumano soma ao nosso projeto. Eu sou um senador muito voltado a trazer recursos para o Estado do Piauí, ajudar as prefeituras, os projetos de investimentos, infraestrutura no Estado. O Eumano focado nas grandes obras. Acho que essa junção vai ser perfeita e quem vai ganhar é o Piauí. E sobre os rumos da oposição ao governo do Estado nas eleições municipais, o senador Ciro Nogueira faz projeções otimistas. Pelos que nós temos de pesquisa, vai ser a maior vitória de um grupo político em uma eleição municipal. Na história do Piauí, esse grupo vai eleger aí das 40 maiores cidades, mais de 90% da cidade do bloco de prefeituras. Nós vamos chegar aí perto de 200 prefeitos, então vai ser um bloco muito forte. Elivaldo Barbosa, a movimentação, primeiro, vamos falar um pouco da presença de Eumano Ferrer, né, no Progressistas, Elivaldo. O Eumano Ferrer é um nome importante que tem uma ligação fortíssima com o governo federal, através do presidente Jair Bolsonaro, através dos ministros com quem tem boa relação, e esse é um nome que chega para somar nesse aspecto dessa relação, desse contato com o projeto Bolsonaro. Né? Com certeza. Ele é um senador da República, ele é vice-líder do governo no Senado Federal e agora no Progressistas, da musculatura também, aumenta a musculatura do Progressistas na política e também na administração, já que ele aumenta o prestígio no governo federal, principalmente com relação à influência do Estado em Brasília. E no plano político, o senador Ciro Nogueira fez aí a projeção, que será a maior vitória de um bloco de oposição num pleito municipal. E com isso, o que é que significa? Significa mais cacife político para a disputa posterior, que é exatamente a sucessão estadual de 2022. Lídia Brito, que também acompanhou de perto esse ato presencial, né? Porque também teve uma parte que foi a projeção da fala de Eumano Ferrer à distância. Deu para sentir um pouco dessa aglutinação de forças, né, Lídia? Já de olho em projetos futuros do Progressistas? E até mesmo uma discussão já com relação à chapa que esse grupo Progressistas, PSDB, deve apresentar em 2022, né? Se discute aí os espaços, que espaço o senador Ciro Nogueira deve ocupar nessa chapa. E agora, com a chegada de Eumano Ferrer, né? A pergunta que se fazia Eumano Ferrer vai ter espaço nessa chapa, já que já tem o senador Ciro Nogueira, o prefeito Firmino Filho, que já demonstrou que se prepara com pretensões políticas, talvez de concorrer a uma vaga no Senado Federal. Segundo Ciro Nogueira,
o que vai definir a posição que cada um vai ocupar nesse grupo em 2022 serão as pesquisas, né? Ele chegou a afirmar que quem estiver melhor colocado vai ser o candidato a governador, não descarta a possibilidade de ser ele ou o senador Eumano Ferrer ou até mesmo o prefeito Firmino Filho, né? Apesar de 2022 ainda ser uma realidade distante, mas esse grupo é o que mais trabalha e constrói uma base, Joelson Elivaldo, para o pleito estadual de 2022. Joelson. Bom, Elivaldo Barbosa, o senador Ciro tem divulgado, inclusive, algumas informações, né, através dos seus serviços de assessoria, de que ele mostra um pouco de desenho de uma chapa que tem Firmino como candidato a senador. É verdade. Mas, claro, isso tudo pode mudar, né? Correto. A Lídia traz um tema aí dos mais oportunos para esse momento, mesmo não sendo ainda momento de preparação de chapas para 2022, mas esse é um assunto, sim, esse é um assunto que os políticos estão discutindo aí diariamente. Está na agenda dos partidos, Lídia. Você tem toda a razão em abordar esse tema. Ó, são 3 nomes disponíveis para a eleição de 2022 pela oposição. Eu digo assim, disponíveis. O senador Eumano Ferrer estará concluindo o mandato. Ele vai disputar a reeleição? Se for, eu imagino, tem a preferência, não é? Ele já é senador, está no Progressistas e teria, então, a preferência de buscar a reeleição. Também pode buscar o outro caminho, não disputar a reeleição para o Senado Federal. O senador Ciro Nogueira... Aconteceu com o Alberto Silva uma vez, né? Aconteceu com o Alberto Silva. Alberto Silva em 2006. Ele abriu mão de disputar a reeleição para o Senado. O senador João Vicente Claudino foi no lugar dele para a chapa, PTB, e foi, inclusive, eleito. E Alberto Silva disputou o mandato de deputado federal, foi eleito e faleceu no exercício do mandato. Inclusive, Joelson. Então, não é o primeiro caso que acontece assim na história. Bom, agora, o senador Ciro Nogueira tem demonstrado aí, por todo lugar que ele anda, que ele está disputando, até pesquisa já está sendo feita com o nome dele para disputar o governo do Estado, né, Lídia? Ele tem título lá, o nome dele está disponível para o governo do Estado. Ele está trabalhando já nessa perspectiva. Aí sobra o quê? Senado, se Eumano desistir de buscar a reeleição. E a vaga de vice. E qual é o outro nome que vai estar disponível em 2022? Firmino Filho. Não só disponível, como também já trabalhando para uma candidatura em 2022. Ele diz isso também abertamente, basta você perguntar. O nome dele está à disposição. Ou para ser candidato a senador, a vice-governador, a governador, deputado federal, ele vai ser candidato, o nome dele está disponível, não terá mandato na época, ou até outro cenário que possa surgir de acordo com as condições políticas do momento, né? Ele deu uma declaração, inclusive a você, Elivaldo, falando que o nome dele, de Ciro Nogueira e de Eumano Ferrer, estavam à disposição, dependendo de performances eventuais de pesquisas eleitorais. E a chapa será formada por 3 nomes, né? Você tem uma vaga para o Senado, então, senador, governador e vice. Aí. Então, essa é a discussão que posta aqui por Lídia Brito e Elivaldo Barbosa.